Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer a partir do verso 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos de Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, já que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Paulo escreve essa carta aos Colossenses e ele inicia a carta indicando que ele e Timóteo estão escrevendo aquela carta de uma maneira muito pastoral, com um cuidado muito grande por aquela igreja, e então ele se dirige aos santos, aos fiéis, aqueles que permaneceram inabaláveis em meio a toda a influência secularizada, toda a influência de religiões falsas que permeavam e que atormentavam aquela igreja. Paulo vai dizer que aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Colossos, a vocês eu destino essa mensagem pastoral. Essa igreja, essa cidade de Colossos era uma cidade próxima à cidade de Laodiceia. Quem conhece a carta lá em Apocalipse, a Laodiceia vê aquela carta poderosamente dura para aquela igreja, dizendo que aquela igreja só tem água morna e que Deus está a ponto de vomitar porque eles pensam que são ricos, mas são pobres, são cegos, são nus. E Colossos é uma daquelas cidades, né? Hierápolis e Colossos, próxima daquela região de Laodiceia, a quem é atribuída as águas quentes e frias, que servem para a água quente é boa, a água fria é boa, mas a água morna não serve para nada. Então Colossos está localizada na região próxima à igreja, próxima à cidade de Laodiceia. E esses crentes em Colossos, eles são aclamados aqui por Paulo com alegria. Ele vai dizer, olha, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sempre agradecemos a Deus. Eles agradecem a Deus. Paulo e Timóteo estão dizendo que agradecem a Deus pela vida daquela igreja, de como aquela igreja é influente na propagação do Evangelho, de como aquela igreja é firme nas convicções que aprenderam o Evangelho. A gente vai ver ao longo da carta alguns tropeços relatados por um dos irmãos da igreja, que Paulo vai tratar especificamente, mas de um modo geral. Paulo vai dizer que sempre agradece a Deus pela vida daquela igreja quando ora por ela. Talvez essa possa ser a minha prática e a sua, com relação à nossa igreja, à nossa congregação. Sempre oramos agradecendo a Deus quando vemos irmãos vivos e vivificantes e capazes de externar e capazes de comunicar a alegria de permanecerem firmes, mesmo em contextos difíceis com os quais nós podemos estar vivendo. Esses irmãos continuamente fazem reportar, fazem noticiar a sua alegria, a sua convicção, a sua firmeza doutrinária, o seu compromisso com a palavra da verdade, com o culto do Senhor, com a palavra do Senhor e de viver a palavra do Senhor. Pessoalmente, eu sou grato a Deus pela vida dessa igreja e pelas boas notícias que tenho recebido da firmeza dos irmãos. Como é bom nós podermos estar colhendo informações, tendo informações dos irmãos e perceber que muitos de vocês estão permanecendo comprometidos com aquilo que aprenderam e têm aprendido. Estão permanecendo inabaláveis em meio às circunstâncias, firmes na fé que têm desenvolvido em circunstâncias difíceis como essas. Louvo a Deus, agradeço a Deus nas minhas orações pela vida dessa igreja. Algo que Paulo traz aqui como motivo de gratidão é o fato de ter ouvido falar da fé daquela igreja em Cristo, ou seja, do desenvolvimento da fé daquela igreja em Cristo e do amor por todos os santos. Não só porque era uma igreja firme na palavra do Senhor, mas essa firmeza da palavra do Senhor
fazia com que ela tivesse uma prática coerente com aquela palavra, ou seja, eles estavam firmes em Cristo, e essa firmeza em Cristo se desdobrava no amor por todos os santos, no cuidado fraternal com a igreja, com os da igreja, com os santos que o Senhor separou para o nosso convívio e culto congregacional. Como é importante uma igreja viva nesse aspecto, uma igreja que se preocupa com a dor do outro, que está atenta à dor do outro, que cuida uns dos outros, que cresce e se fortalece na fé e na convicção da palavra verdadeira do Senhor em Cristo Jesus. Do plano redentivo de Deus que nos alcançou e que nos fez uma família, um só corpo. E por isso se alimenta, se nutre mutuamente para que todos nós permanecemos firmes, assistidos e vigorosos no Senhor. É muito rico pensar e é muito gratificante pensar que a igreja tem atuado de uma maneira muito bacana nesse sentido. Tem se preocupado uns com os outros. A gente tem recebido notícias de ações sociais, de ações de assistência que a igreja não tem deixado de fazer, que a igreja tem buscado fazer, porque sabemos que são muitos os nossos necessitados. E essa firmeza em Cristo e esse amor uns pelos outros, eles são causa, da esperança que nós temos no céu. É essa perspectiva de eternidade que nos faz desapegar das coisas dessa terra, que faz considerarmos dar daquilo que de algum modo recebemos do Senhor, para que todos tenham, para que ninguém venha ter falta. E nós então cuidamos uns dos outros com amor fraternal, com amor bíblico, por meio do Espírito Santo que nos une, que nos separou, que nos tem alimentado e dirigido o nosso olhar, as nossas perspectivas. Por isso nós esperamos na eternidade, a nossa glória está na eternidade, o nosso tesouro está na eternidade. A esperança, e Paulo vai dizer que lhe está reservada nos céus, é essa a esperança que alimenta o nosso coração. Por isso, a palavra da verdade precisa ser o nosso alimento, para que cada vez mais essa esperança seja então fortalecida em nossa mente e nosso coração. Para que a paz de Deus nos guarde, coração e pensamento, é necessário que a palavra da verdade seja o nosso alimento diário, que nós tenhamos compromisso no nosso tempo devocional. Paulo vai falar que por todo o mundo o evangelho vai frutificando e crescendo. E nós temos notícias das igrejas no mundo todo. Nós temos notícias de como nós temos procurado de alguma forma fazer a palavra da verdade chegar nas multidões das pessoas que precisam daquela palavra, que precisam do conforto que ela carrega, que precisam da necessidade de mudança que ela traz, da exortação que ela traz. Por isso, meu desejo é que nós, enquanto igreja, sejamos os propagadores dessa palavra da verdade, do evangelho, do modo como nós recebemos, que nós possamos transmiti-lo. Quando falamos em assistencialismo e em amor, não é simplesmente o pão, de nada adianta eu ter o pão que alimenta o corpo e não ter a palavra que alimenta e a única que é capaz de transformar o coração. Nós precisamos ser propagadores dessa palavra da verdade. Por todo o mundo, diz Paulo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça em toda a sua verdade. O evangelho da graça, os fundamentos da doutrina da graça, é o que constrói o alicerce da nossa cosmovisão. Nós amamos uns aos outros com amor fraternal, nós nos desapegamos das coisas desse tempo, porque a nossa cosmovisão é transformada. Nós temos uma perspectiva de uma eternidade que não alcançamos pela força do nosso braço, mas fomos alcançados para ela. E agora somos aptos a frutificar em amor, frutificar em cuidado, frutificar em atenção. Quantas pessoas precisam de uma ligação? Quantas pessoas não precisam de uma palavra de conforto, de consolo nesse momento, nesse contexto? Que nós possamos ser igreja. Que nós possamos ouvir mais e mais histórias de que nossos membros, de que nossas partes do corpo, nossos membros espalhados em cada um dos seus lares estão sendo igreja, cuidando uns dos outros. Essa é a alegria que Paulo sentia ao escrever, ao falar sobre como orava por aquela igreja em Colossos. E essa é a alegria que nós queremos continuamente sentir e descrever quando orarmos pela nossa igreja, em nosso contexto, em nosso tempo.
Que Deus tenha misericórdia de nós e possa aplicar a sua palavra em nossos corações.